das trompas, da patência tubária e não só da patência tubária, mas eu diria de todas as informações que uma boa histerosalpingografia consegue nos trazer no diagnóstico da infertilidade conjugal. Então, Rosinha, a palavra toda sua, por favor. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. É um prazer enorme estar junto com vocês, né? Essa é uma caminhada que a gente vem trilhando já há algum tempo. Eu diria que a minha atividade com a histerosalpingografia começou realmente no Hospital das Clínicas. Para dizer a verdade, num dia de chuva, com o meu grande amigo Joaquim, esperando a chuva passar, ele perguntou por que é que as minhas pacientes do privado têm mais dificuldade de fazer os exames do que as pacientes daqui do Hospital das Clínicas. Eu falei, Joaquim, é porque existe toda uma questão mercadológica, a histero deixou de ser interessante. Então, aqui no hospital, como é um lugar de ensino, a gente continua fazendo. Ele falou, mas essa lógica está invertida. Eu falei, sabe que você tem razão? E aí, a gente começou a ampliar, e hoje a gente vive a dura realidade, e você é uma grande parceira disso, de ver o nosso equipamento do Hospital das Clínicas ter se tornado obsoleto, e a gente está lutando para tentar, com a experiência que tem fora, trazer de outros espaços que não só a radiologia, para realizar esses exames. Então, é muito bom que a gente continue falando dessa técnica, porque em outros centros o que acontece é que as pessoas criam vieses, né, ou caminhos alternativos, entre aspas, para evitar essa dificuldade pela escassez da oferta da histerosalpingografia pelos diversos serviços, e acabam prejudicando o casal efetivamente. Então, eu fico muito feliz da gente continuar tendo a oportunidade de discutir a histero e os seus desdobramentos, porque a trompa é e será uma parte muito importante na investigação do casal infértil. Obrigada, Rosinha. Léo, suas primeiras palavras para a Rosinha iniciar. Primeiramente, queria agradecer a todos, né, a oportunidade, principalmente a Karina, de poder estar aqui com grandes referências, né, na área de infertilidade da Bahia, né? Rosa, como você pontuou, Karina, ela foi uma das pioneiras, não que foi que seja antiga, né, mas pioneiras na Bahia, e eu tive uma grande oportunidade, né, de acompanhá-la e aprendendo no início da minha caminhada lá no Hospital São Rafael, né, onde eu fiz minha residência básica de radiologia. Rosa, ela sempre pontuou algumas questões bem interessantes, né, de que a histerosalpingo não precisaria de dor. Eu não sei se ela lembra muito o quanto ela me passou, o quanto ela me influenciou na minha caminhada. Hoje eu me considero, né, uma pessoa que faz bem a histerosalpingografia, e assim o acolhimento, né, que a gente tem que proporcionar para todas as pacientes, às vezes é mais importante até do que a técnica. E Rosa, como pioneira, ela abriu o caminho para todas as novas gerações, né, seguirem, e a histero, com o passar do tempo, foi mudando, né, como foram tentadas diversas técnicas, né, para suplantar a histerosalpingografia convencional com a virtual e tal, mas a gente sabe, a gente vai comentar ao longo da aula que não conseguiram, né? Então, há uma grande importância nesse método para a investigação da infertilidade, e muitas vezes não só como diagnóstico, mas também como terapia, né? Muitas vezes a gente consegue desobstruir as trompas no ato do exame. Perfeito, meus amigos. Rosinha, por favor, sinta-se à vontade em partilhar a tela. Eu vou pedir a Léo agora, se ele quiser permanecer com o vídeo, e Rosa, fiquem à vontade. Eu vou fechar o meu vídeo para que a gente tenha qualidade garantida da apresentação de Rosa. Como eu não vejo, né, vocês estão vendo já a tela, né?
A gente consegue ver, Rosa, sua tela como se você estivesse conosco aqui no Meet. Anteriormente, você estava, inclusive, partilhando sua tela de apresentação, quando você fez o primeiro teste. E agora, deixa eu voltar de novo, porque às vezes isso acontece, né, Sim, você pode minimizar a sua tela de Google Meet e abrir o do PowerPoint, que aí eu acho que você consegue. E agora? Ainda não, Rosinha. Show. Agora sim, Rosa, tá perfeito. Pronto, ótimo. Às vezes essas coisas da tecnologia dão no show para gente. Então, o tema desafiador, que Karina, como sempre, coloca para a gente, é a esterossalpingografia é o padrão ouro na avaliação tubária? Ela me pediu que fizesse uma abordagem mais ampla, não só da técnica em si, mas da infertilidade como um todo. E eu achei interessante o período, a similaridade, né, de Speroff colocando a tuba como sendo um fator tão importante quanto a questão masculina, né, e essa publicação de 2000, quer dizer, a de Speroff é de 2005 e essa publicação no Radiographics, colocando que a esterossalpingografia é um estudo que reaparece, né, um estudo reemergindo, trazendo justamente aquele cenário que eu tinha comentado com vocês, de que praticamente deixou-se de fazer a esterossalpingografia, mas ele coloca de que é um estudo reemergente nessa publicação, porque é feito, né, com uma fácil, né, realização e que você pode ajudar a técnica de reprodução humana que está emergindo. Isso a gente está falando em 2006. E o Boisson falou nas questões de que apareceram vários métodos. Sempre houve essa tentativa de tirar da radiologia convencional e colocar nas técnicas que estavam surgindo o peso que a esterossalpingografia conseguia ter. Vocês vejam que nessa publicação aqui, que é de 2006 também, né, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó, que é de 2008, já se falava da realização conjunta, né, uma técnica híbrida, onde faria a combinação da esterossalpingografia com a ressonância magnética. Não vingou, né? A questão continua sendo importante. 10 anos depois, a gente tem esse material que foi levantado por Pina, né, e partilhado comigo em 2016, quer dizer, 10 anos depois desse período que a gente está falando, 8 anos depois, quase uma década, a gente ainda tem, numa clínica especializada, o fator tubo-peritoneal como sendo o de maior importância. E, na literatura, aparece a esterossalpingografia ainda como sendo um método. E o interessante é que, desde 2016, já se tem esse questionamento que Karina está trazendo para a gente. A infertilidade, a esterossalpingografia é ainda um estudo útil, né? E o que esse artigo traz é de que, realmente, para avaliar o útero, né, e os ovários, o ultrassom, a esteroscopia e a ressonância são de grande utilidade. Então, não é para essa esfera que a gente vai usar a esterossalpingografia. A esterossalpingografia é o método para avaliar as trompas, porque ele tem todo
esse peso ou essa propriedade, porque com a histerossalpingografia a gente consegue definir se essa paciente vai para uma fertilização em vivo ou in vitro. E essa é uma técnica que ainda suscita bastante investigação. Eu fiz um levantamento, né, usando a palavra histerossalpingografia, e se a gente for levar em consideração de 2015 até agora, né, os últimos 6 anos, tem mais de 500 artigos publicados sobre esse tema, mostrando que ainda é um tema que traz bastante questionamentos. Eu vou trazer alguns dos artigos que eu achei mais interessante, né, para a gente discutir junto, porque eu não acredito em verdades científicas absolutas. Eu acho que elas são sempre mutáveis e mudam a partir de discussões, de encontros como esse, onde a gente pode trocar ideias e perceber novos olhares, novos questionamentos, e aí sim ir construindo essa ciência. Então, de uma forma geral, o grande papel da histerossalpingografia é separar quem são os exames normais e quem são os exames anormais. Mas o mais intrigante disso é que um exame normal não garante gestação, e um exame anormal não garante infertilidade. As pacientes ficam loucas com isso. Então, para que eu estou fazendo um exame como esse, que é desconfortável, não precisa ser doloroso, ele pode ser desconfortável, mas, e não vou, se for normal, não garante que eu vou engravidar, e se for anormal, não garante que eu não vou engravidar. O que a gente precisa ter como profissionais da saúde é a noção de que esse é um teste diagnóstico, e como tal, ele tem características de sensibilidade, de especificidade, de acurácia, de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança. Tudo isso colocando sob a questão do contexto clínico. Aí a gente volta. Qual é o objetivo mesmo de estar investigando essas pacientes? É encurtar o tempo necessário para a obtenção da gravidez, identificar as causas de infertilidade, se for possível, avaliar riscos e prognóstico, dar um suporte emocional, que essa é uma crença pessoal muito forte, que eu sempre partilhei com todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de estar junto. Essas pacientes são pacientes muito manuseadas, muito sofridas, né, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista assistencial mesmo. Elas, na maioria das vezes, até chegar no especialista de reprodução humana, eles já passaram por várias situações com o ginecologista, isso retarda muito. Então, o suporte emocional para essa população é de suma importância. Interromper a propedêutica e tratamento quando necessário. Então, é preciso a gente ter uma avaliação muito segura. Eu costumo brincar de que é como um quebra-cabeças. A gente vai juntando peças e tratando de uma área de extrema importância, que é a sexualidade, o poder de reproduzir. Então, com essas características, a gente tem que levar em consideração as potencialidades dessa técnica. E quando a gente separa em diagnósticas e terapêuticas, como o Léo falou há pouco, para o potencial diagnóstico, ela é cerca de 100%. Claro que quando a gente fala de teste diagnóstico, a gente falar de 100%, sempre dá uma certa insegurança, porque não existe nenhum teste que seja 100%, mas é muito próximo a isso. E as terapêuticas, a questão da gente poder desobstruir essas trompas durante o procedimento, varia bastante nas publicações, de 28% a 30%. A preocupação da gente em dizer que é 100% diagnóstica é porque você pode ter os falsos positivos, que estão principalmente relacionados com extravasamento vascular, ou com os falsos negativos, que podem estar relacionados com espasmos ou pequenas rolhas mucosas. Então,
Karina tinha pedido para eu trazer algumas imagens para exemplificar. Não pode ser uma apresentação de radiologista que fica só na imagem, mas pelo menos para qualificar essas coisas que a gente está falando. Então, quando a gente fala de embolização linfática ou venosa, é porque muitas vezes essas estruturas vasculares, linfáticas ou venosas, podem assumir um aspecto de trompa. Então, vocês veem aqui, no começo do exame, as trompas estavam completamente obstruídas e continuam nessa segunda fase. Essas estruturas opacificadas, na verdade, são estruturas linfáticas, essas mais finas, e as mais calibrosas são, na verdade, veias que estão fazendo retirando o contraste daqui. O espasmo, a gente pode documentar numa situação como essa. Vocês estão vendo aqui a trompa esquerda completamente opacificada e a gente não via a trompa direita. E elas devem ter uma opacificação síncrona, né? Mas, com o passar do exame, essa trompa que não era vista passa a ser vista. Então, mostrando que ou se tratava de um espasmo, que é mais raro que ele seja unilateral, habitualmente essa situação está relacionada com folhas mucosas, né, que a gente desfaz durante o procedimento. Aí é importante a gente chamar a atenção de que a técnica do exame é fundamental, porque se você faz uma injeção muito rápida, além de causar um desconforto muito grande para a paciente, a possibilidade de que haja extravasamento para os vasos venosos ou linfáticos é muito grande. Então, é preciso que esse preenchimento da cavidade seja feita de forma gradual, mas permanente, para que essas obstruções friáveis, como a gente chama, sejam vencidas. Outra coisa que pode dar confusão no diagnóstico são anormalidades do contorno endometrial. Você pode ter essas ondas apenas por conta de espasmos, né? Você pode ter uma estrutura muscular que reage à passagem do contraste, e você pode ter isso aqui de forma bem dinâmica. E essa é a grande diferença entre as técnicas que usam o cine, que são os telecomandados, ou os exames de hemodinâmica, que você faz o exame em tempo real, dos que fazem com apenas imagens estáticas, como eu estou mostrando para vocês. O exame é feito e deve ser feito sob radioscopia, que é justamente o que permite essa visão dinâmica da injeção do contraste. Essa possibilidade de identificar de forma real, em tempo real, é o que faz da histerossalpingografia ainda o padrão ouro em nossos dias. Nós vamos comentar bastante sobre isso quando eu for apresentando os outros métodos. A gente pode ter falhas de enchimento ditas intramurais. O que é isso? Isso é a cavidade uterina, e a gente está vendo essas imagens muito arredondadas. Com toda a técnica, muitas vezes você tem a injeção de bolhas de ar. Como é que a gente vai caracterizar, vai diferenciar isso de um pólipo, de um mioma? De novo, a questão do fato de fazer de forma dinâmica o exame, tanto durante a injeção, quanto durante a mobilização da paciente. Isso permite que estruturas como bolhas de ar modifiquem-se ao longo do exame, enquanto que estruturas como pólipos, sinéquias ou pólipos, sinéquias ou mesmo miomas, eles vão ter uma postura mais estática e não vão mudar ao longo do exame. Uma outra coisa interessante é esse aspecto anelar na região cornual. Isso é justamente uma área onde você pode ter espasmo. É como a gente pode diferenciar, né, o espasmo do orifício da tuba, propriamente dita, para as áreas
onde você pode ter obstrução dentro da trompa. Então, fica essa imagem mais acinturada, é como se tivesse um cinturãozinho aí. Então, diante disso, a gente mostrou para vocês quais são as causas mais frequentes de erro diagnóstico, né? Da gente ter falsos positivos ou falsos negativos. Então, você vai ter, levando em consideração que o exame foi bem feito, duas possibilidades diagnósticas. Ou ele está normal, ou ele está anormal. Quando ele está anormal, a gente pode ter, as principais ocorrências são na região peritoneal, que a gente classifica como aderências, na própria trompa, que pode ser uma obstrução, uma hidrossalpinge, uma falha de enchimento dentro da trompa, ou ela pode ser uterina, que pode ser uma falha de enchimento ou imagem de adição. Eu fiz um levantamento da minha casuística pessoal, né, e eu não sei se é porque só mandam para mim realmente as pacientes que já estão num longo trajeto de investigação. O meu número de normais é sempre muito menor do que os anormais. Uma coisa que eu acho fundamental nessa distinção é a realização da prova de Coté. O que é a prova de Coté? Eu, pessoalmente, prefiro fazer a prova de Coté com a paciente deambulando na sala, para simular o que acontece durante a atividade sexual normal, né? O paciente, alguns serviços para justificar, né, digamos assim, a produção em série, fazem anestesia nas pacientes. Eu, particularmente, acho desnecessária, alguma coisa que coloca em risco, desnecessário porque o grau de desconforto, quando bem realizado, é suportável, desnecessário porque coloca a paciente sob um risco, né, que é perfeitamente evitável, né, e terceiro, porque ele altera a forma como a gente vai avaliar esse exame. A paciente que está sob sedação, ela vai ter uma hipotonia própria do estado de sedação. E a gente não vai poder fazer com ela essa avaliação da prova de Coté. Então, a gente perde a oportunidade de desobstruir uma trompa com uma obstrução friável, como aquela, e porque você vai estar com a paciente hipotônica, a estrutura muscular, você não vai ter a resistência necessária para vencer a obstrução. E você também vai perder a oportunidade de avaliar esse acúmulo excepcional de contraste, que eu chamo de loculação, porque parece realmente que está, né, como uma poça, né, loculada. Se você não colocar a paciente para andar, e se a paciente foi sedada, ela não pode levantar imediatamente. Então, entre as alterações, na minha casuística mais frequente, o que aconteceu foi a associação de achados, né? Então, uterina, como a gente já imaginava, né, é muito mais o campo do ultrassom, da ressonância, do que, ou da esteroscopia, do que realmente a esterossalpingografia. Tubária exclusivamente, né, 8%, então, obstrução verdadeira, ou obstrução que a gente não consiga reverter, também um potencial, um percentual muito pequeno, e enquanto que o peritoneal, que seriam as aderências peritubárias, e a associação de algumas delas, correspondem à grande maioria. Então, o que a gente está chamando de associação? Vejam nesses casos, por exemplo, você tem, ao mesmo tempo, né, imagens de adição na trompa, não é esse canal bem definidinho como a gente está. Vocês estão vendo que tem quase que um serrilhado, né? Isso é um achado, essas imagens de adição, muito frequente na salpingite nodosa, né? Mas a etiologia tem uma importância menor, no sentido em que a gente vê que esse canal
está completamente comprometido pelo aparecimento dessas imagens. Mas não é só isso. Além disso, você ainda tem uma dilatação na porção ampular e uma cefalização. Então, você tem um conjunto de achados, que eu chamei de associação, para justificar a infertilidade nessa paciente. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma cefalização, que é justamente o trajeto da trompa deveria ser caudal, e aqui ele está indo em direção à cabeça, né? Então deveria estar indo em direção aos pés, e aqui está indo em direção à cabeça. E, mais uma vez, quando a gente faz de forma dinâmica, a gente consegue tracionar esse colo, né? E essa é uma das coisas que eu gostaria também de colocar para a gente discutir posteriormente. Eu prefiro fazer com a pinça de pose, justamente para poder fazer essa mobilização. Então, quando eu acredito, e tem vários trabalhos na literatura mostrando, de que essa mobilização durante a realização também facilita na soltura dessas aderências. Então, a gente pode ter a identificação dessa dilatação. Como é que eu caracterizo o que é dilatação? Tem alguma dimensão que dê se essa trompa está dilatada ou não? O mais importante é a gente avaliar se houve apagamento do preguiado mucoso. Se vocês prestarem atenção, tem essas linhas pretinhas aqui, estão vendo essas linhas pretinhas? Isso é o preguiado mucoso. Então, uma trompa normal, ela continua com essas linhas entre a porção ampular. E quando você tem uma dilatação, você tem, além do aumento do calibre, você também pode ter esse aspecto de apagamento daquelas linhas. Uma hidrossalpinge, quando é de monta, ela pode ser vista também no ultrassom, né? Não precisa nem ser um ultrassom, uma histerossonografia. Um ultrassom comum vai ter isso. Por quê? Porque você vai ter a obstrução dessas fímbrias, né, fazendo com que haja dilatação e o apagamento disso, e esse líquido coletado acaba sendo visto. Também as fímbrias que a gente estava mostrando, né, nessa figura do néter, podem ser vistas no ultrassom, porque você tem um fator de distensão, que é o líquido, e essas imagens, né, então é uma imagem complexa, ocupando geralmente o fundo de saco posterior, faz a gente pensar na hidrossalpinge. É importante a gente ter em mente que aí você não precisou injetar nada. A falha de enchimento dentro da trompa, que geralmente é causada por um pólipo céssio, né, é de mais difícil identificação, mas eu tive a felicidade nesses 2 casos de conseguir identificar. Vocês estão vendo aqui a falha de enchimento, né? Então, isso é o que caracteriza, né, um pólipo dentro da trompa. Eu já mostrei para vocês aquela que estava bem marcada, mas vejam que a gente pode ter áreas segmentares de imagens de adição por, justamente, passagem do contraste para essas pequenas saculações da trompa. O papel da ressonância é muito grande, principalmente para a gente definir o conteúdo desse líquido. Se é um líquido que tem conteúdo hemático, ou se é só uma hematossalpinge, ou se é realmente uma hidrossalpinge. Então, com relação à cavidade uterina, eu particularmente não acho que a histerossalpingografia deva ser utilizada para fazer essa caracterização. O ultrassom, muitas vezes, é o exame de triagem, né, porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito menos agressivo, se é que a gente pode dizer que algum exame seja agressivo, né, ainda mais nos dias de hoje, que se fala tanto em trauma obstétrico, né, que é tão difícil da gente entender exatamente do que se trata essa
essa linguagem, o ultrassom é o exame de mais fácil acesso para essas pacientes e chama a atenção quando você tem uma duplicidade do eco endometrial. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que essa duplicidade pode ser apenas uma variação da normalidade. Vocês lembram daquelas malformações millerianas? E nesse aspecto, o ultrassom 3 ou 4D ou a ressonância são infinitamente mais úteis do que a ístero. Porque o que importa não é a característica da cavidade, e sim a do contorno. Porque quando a gente tem uma indentação no fundo uterino, como essa que a gente está descrevendo, a gente pode caracterizar como uma anomalia na fase de fusão. E isso vai afetar o prognóstico da paciente. Então, ao invés da gente ficar discutindo, tem 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, quando eu me vejo diante de um fundo uterino que me parece suspeito, como esse, eu peço geralmente para completar ou para complementar o estudo com uma técnica que seja capaz de avaliar o contorno uterino, como a gente está mostrando aqui com a ressonância, mas que o ultrassom 3 ou 4D também pode fazer. Outras alterações que a gente identifica, embora não seja o propósito principal do exame, são as imagens de adição relacionadas à cavidade, que geralmente estão relacionadas com adenomiose, que são muito melhor definidas, têm mais sensibilidade e especificidade com a ressonância e com a ultrassonografia do que com a histerosalpingografia, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer o diagnóstico. Da mesma forma como a gente pode associar, a existência de uma deformidade da cavidade com a presença de uma formação, como a gente está correlacionando aqui. Então, ao invés de ser exames excludentes, na minha prática, eles são exames congruentes, Você vê uma situação como essa, que é pouco provável que seja um mioma. A dúvida é, isso é uma sinéquia ou isso é um pólipo? Quando a gente correlaciona com o ultrassom, a gente consegue ver nitidamente, de que se trata de um pólipo. Então, essas seriam os achados principais, para não ficar também sobrecarregando vocês só com imagens, mas essa seria a porção diagnóstica da histerosalpingografia. Mas a gente tem ainda as terapêuticas, temporárias ou permanentes. O que eu quero dizer com isso? A gente está diante aqui de uma sinéquia, mas que, na medida em que a gente progrediu com o exame, essa falha de enchimento desapareceu. Eu costumo brincar com as pacientes dizendo que é como aquelas bolas de soprar, que às vezes vem coladinha, e quando você consegue soprar, ela descola, Mas isso, na maioria das vezes, a menos que a paciente tenha uma gestação logo em seguida ao exame, isso vai retornar. Então, às vezes, precisa realmente de que haja uma ação terapêutica com a colocação de um DIU ou qualquer coisa dessa ordem, para poder manter esse afastamento a tempo ainda de que haja uma reepitelização nessa região. Uma coisa que eu acho bastante interessante a gente discutir é essa terapêutica, Vocês veem aqui que a trompa foi desobstruída durante o exame. Mas a minha preocupação numa situação como essa é o risco de que essa paciente venha a desenvolver uma gravidez ectópica. Então, normalmente, quando isso acontece comigo, eu ligo para o colega e digo, olha, caiu na cavidade, não é mais obstruída, mas é uma trompa que está completamente doente. Essa é uma paciente que tem que ser acompanhada e preferencialmente abordada. Quando a gente fala dessa coisa de potencial terapêutico, parece que é alguma coisa bem, eu faço, não sei o quê, isso
é algo que a literatura vem mostrando, né, a potencialidade. A discussão que se coloca mais recentemente é com relação a que tipo de contraste a gente vai usar. Se o iodado, se a base de lipiodol. Ultimamente, tiraram do mercado os contrastes que eram específicos para a histerossalpingografia, que eram contrastes iodados com maior viscosidade. Atualmente, a gente só tem no mercado os que são de viscosidade semelhante ao que é injetado por via venosa. Mas esses trabalhos mais recentes têm mostrado de que eles são semelhantes, ou que pelo menos não há efetivamente uma justificativa para usar aqueles contrastes que eram mais caros, que não existia. Eu acho que a gente ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para consolidar esse achado. Da minha casuística, né, a maioria não engravidou um ano após a realização do exame, que foi o meu período de acompanhamento. Mas dos que engravidaram, 28% foi de forma natural. Então, o que é que eu estou querendo trazer para vocês? Efetivamente, esse exame é capaz de fazer essa discriminação. Quem tem a trompa obstruída e precisa de uma assistência, mas também é capaz de, no grupo em que não tem essa obstrução, você conseguir que elas efetivamente tenham uma gravidez sem precisar de um investimento tão grande. Como a provocação da aula, por assim dizer, era basicamente comparar a histerossalpingografia, eu não podia me furtar a esse levantamento. E o que a gente vê em estudos comparativos e até mesmo em meta-análise é de que as técnicas são muito semelhantes, né? Vários, eu dei uma olhada em alguns, né, selecionei esses como sendo os mais robustos, né, e todos eles diziam que eram semelhantes, que tinham pouca diferença, que não era estatisticamente significativo, tanto a histerossalpingografia por ressonância como a histerossalpingografia por radiologia convencional, né, especificamente na visualização direta das trompas, e ele usando uma nova mistura do agente para a ressonância magnética. A conclusão é de que é semelhante, né, e que a ressonância traria a vantagem de olhar além da cavidade, mas que ele seria capaz de avaliar a patência da trompa, você injetando o contraste na cavidade. Esse outro estudo fez uma comparação entre a histerossonografia com a ressonância magnética, e coloca que os dois são superponíveis desde que você use o ultrassom 3 ou 4D, que não é uma coisa tão acessível em nosso meio, e um contraste específico. Então, isso já torna o acesso a essa técnica bem mais limitado. E, finalmente, né, o mais recente que eu encontrei foi esse de abril desse ano, onde coloca uma meta-análise, né, avaliando o papel da histerorressonância. E eles chegam à conclusão de que a histerorressonância permite uma alternativa, né, servir como alternativa a uma avaliação mais aprofundada da oclusão tubária na trompa feminina. Obviamente, eu nunca me furtei a testar coisas novas, eu venho tentando fazer essa comparação, né? Eu já tenho alguns casos, eu consegui, primeiro, o laboratório onde eu trabalho, que obviamente eu não vou fazer propaganda,
tem uma experiência grande, talvez seja no Brasil quem mais tem isso. Então, eu fui e fiz um treinamento lá com eles e tenho feito algumas histerorressonâncias aqui. Mas, por enquanto, é a opinião do especialista, que vocês sabem que tem um peso muito pequeno, mas é preciso fazer uma curva para poder a gente efetivamente levantar dados e falar de forma mais robusta da experiência. Mas a minha opinião é de que a histerossalpingografia tem como vantagem o fato de ser dinâmica, mas a desvantagem é que usa radiação ionizante e, ao meu ver, deve ser feita exclusivamente sob radioscopia, para que a gente possa tirar partido dessa avaliação dinâmica simultânea das duas trompas. E a histerossonografia tem a vantagem que usa ondas sonoras. Você não vai usar radiação numa paciente que está numa fase reprodutiva. Mas a desvantagem é que você tem uma visão segmentar. Mesmo quando você faz a reconstrução, usando 3D e 4D, não é uma visão em tempo real, como eu estou chamando dinâmica, né? Do mesmo jeito, a histerorressonância, você consegue também ter aquela visão global, inclusive a cavidade fora da cavidade, como eu mostrei aqui, nessa comparação. Isso aqui é o balão, né, porque a ressonância tem que ser feita com material ressonância compatível, então a gente usa o balão para poder encher a cavidade, que é uma outra coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho que a cavidade deve ser minimamente manipulada. Quando eu faço com a pinça de Pose, eu tenho a avaliação apenas no colo uterino, e não dentro da cavidade. E eu consigo ver os dois orifícios tubários simultaneamente, mas essa injeção se dá e a reconstrução é posterior. É mais ou menos o que acontece também na histerossonografia. Portanto, acaba sendo uma avaliação estática. Finalizando, a minha opinião é de que, no presente, a despeito da literatura estar colocando vários centros, colocando como sendo uma grande perspectiva a ressonância, eu acho que, para avaliação da trompa, continua sendo a histerossalpingografia. Com isso aí, eu termino a exposição, mas abro a discussão para a gente trocar ideias, porque é a partir daí que, na minha crença, a gente efetivamente consegue fazer a ciência crescer, e a gente junto com ela. Perfeita, minha Rosa, você sempre brilha. Eu queria abrir um pouco aqui, antes de trazer algumas considerações pessoais que eu acabei registrando e anotando para a gente. Eu queria ouvir um pouco de Léo, da contribuição que ele traria aqui para essa discussão. Por favor, Leandro, fique à vontade. Abre seu microfone, Léo. Primeiramente, queria parabenizar, né, excelente apresentação da doutora Rosa, né, muito elucidativa. E assim, eu fui anotando alguns pontos que, até para conversar com Karina, com Isa, né, e com os demais participantes, né, da área. Primeiramente, eu ia conversar sobre sedação. Eu também, particularmente, eu tenho a mesma opinião de Rosa. Eu sou, não falar 100% contra, mas eu tenho até facilidade de fazer exame sobre sedação lá, mas nunca me prontifiquei por achar que o risco-benefício não é bom, né? Eu acho que é um exame que, se você acolher bem a paciente, fizer de uma forma tranquilizadora, sem pressa e tal, a gente consegue fazer um exame praticamente indolor. Claro que existe o desconforto, mas é um exame muito pouco nocivo. Mas, assim, eu tive alguns casos de pacientes falarem para mim: se eu não fizesse sob sedação, eu não vou realizar o exame. Então, eu gostaria de perguntar a opinião de Karina e de Isa e dos demais
em relação a isso, porque queira ou não queira, vocês estão do lado de lá, né? Mais uma paciente do que com a gente. Então, eu queria essa opinião, porque me tocou, né? Essas pacientes acabaram que me tocaram e eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. O que é que vocês, sua opinião de vocês em relação ao exame? Izinha, abre também seu microfone, seu vídeo. Bom, eu vou tecer um comentário muito pessoal, tá? Não estou falando aqui de nenhum estudo comparativo ou de evidência de literatura. Sinceramente, nunca parei para fazer essa busca, porque sempre me coloquei na posição de preparar a paciente para o encaminhamento para o exame. Então, eu já falo antemão, olhe, esse é um exame que vai exigir de você uma certa tolerância da manipulação. Recomendo que você utilize um antiespasmódico antes e depois do exame. Eu vou tentando, Leandro, minimizar esse desconforto, acalmar a paciente, porque acaba vindo muito uma reverberação negativa de outros relatos. Mas a gente percebe que em mãos mais experientes e com profissionais como vocês que se preocupam com esse aspecto, a gente tem uma minimização do caráter doloroso muito grande. E a contribuição da paciente em mobilizar, em deambular, eu acho que Rosa foi muito feliz quando fez esse comentário. Isso nos ajuda muito, principalmente naquelas interpretações de cefalização, trompa fixa, da parte mais dinâmica funcional. Então, eu queria que Isa também fizesse algum comentário nesse sentido. Por favor, Izinha. Boa noite a todos aí. Eu não sou adepta a mentir, a enganar ou a minimizar, né? Assim, nenhum procedimento que vai ser feito em uma paciente. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu, particularmente, eu não peço para a paciente tossir quando vai pinçar o colo, né? Quando a gente vai usar o COSI. Eu não peço para tossir, o colo está ali na minha frente. Eu, particularmente, gosto de falar com o paciente. Falar, olha, eu vou dar uma beliscada, eu vou usar um aparelhinho aqui que vai dar uma doída um pouco maior. Então, eu prefiro agir desta maneira. E eu, quando explico também, né, a realização da esterossalpingografia, eu já comento que é um exame doloroso, mas que dor é algo relativo, né? Então, é muito pessoal, que tem gente que reclama muito, mas tem gente que tolera, né, mais tranquilamente. E eu acho que a gente realmente está cercado por vocês que trabalham com esse tipo de procedimento aí, em especial, vocês conseguem, né, criar um vínculo muito interessante com as pacientes. E vocês são capazes de receberem, de fato, elogios, assim, das pacientes. Elas falam, né, às vezes elas falam, poxa, o exame realmente é um exame que incomoda, mas o doutor, a doutora foi maravilhosa. Então, vocês acabam conquistando, assim, a confiança da paciente. E eu tive a oportunidade, não sei se a doutora Rosa vai lembrar, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um exame de uma pessoa conhecida, né, que ela fez há muito tempo, e eu vi a importância da colaboração da paciente, né, do movimentar. Essa, em especial, ela precisou se movimentar, ela levantou, caminhou um pouquinho e depois deitou. E depois, doutora Rosa, ela engravidou naturalmente, né? Tinha uma suspeita de tênus aderências e tal, mas acabou que ela gestou naturalmente. Hoje ela já tem uma menininha de uns 6, 7 anos. Enfim, eu vi a importância da colaboração da paciente, de fato. Perfeito, Isa. Léo, contemplamos. Eu queria só fazer um comentário breve, que é o seguinte: eu entendo também a situação de vocês. Quando a manipulação é mais desconfortável para a paciente, se deve insistir ou não. Eu entendi onde você quis chegar. A minha sugestão é que casos como esse não insista, obviamente, porque a paciente tem que estar colaborativa para não ser um sofrimento a mais. Num perfil de paciente já tão sensibilizada, ela pode retornar ao médico assistente para esse diálogo ser retomado, até porque, às vezes, a gente tem estenose cervical, de verdade. E, às vezes, ela precisa fazer uma esteroscopia antes, para poder viabilizar melhor o exame de vocês, né?
Então, fica como um lembrete, né, essa questão. Eu não me recordo de nenhum paciente que não tenha Oizinha, conseguido fazer pode falar. pelo quadro álgico. Eu, sinceramente, eu não me recordo de nenhuma paciente que não tenha conseguido fazer o exame pelo quadro álgico. Ela pode até ter reclamado mais, mas não ter conseguido fazer, não lembro. Olha, essa é uma coisa não interessante. Não me recordo de nada recente, estou só salientando essa possibilidade para a gente explorar. Quando a gente faz há mais tempo, né, acaba tendo essa memória não tão agradável. Eu nunca deixei de fazer nenhuma paciente, mas eu já tive 3 pacientes que me processaram. Então, me processaram alegando de que eu as enganei com relação à coisa da dor. Até hoje, porque a gente nunca pode dizer, né, nunca nem sempre, mas até hoje, eu consegui ser inocentada nos processos, porque a preparação prévia, né, vai, inclusive hoje, né, com todas as questões legais, a orientação de que é um exame desconfortável por escrito, onde ela via e-mail, então, e a gente tem ainda um termo de consentimento, né? Então, o que hoje me preocupa é muito mais a judicialização da relação do que efetivamente o procedimento. Eu nunca tive nenhuma complicação verdadeira, né? Mas essas foram complicações muito desgastantes para mim, né? Porque eu tinha certeza do que eu tinha feito, em termos de que não foi nada que... Uma delas, inclusive, acabou o processo porque ela engravidou. Mas eu precisei ir a audiências. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência anteriormente, mas é algo torturante você ser processado, você precisar ser orientado ou estar acompanhado de um advogado. Quer dizer, e o mais interessante foi que o advogado que me acompanhou, depois que reverteu, ele falou assim, agora nós vamos processá-la por injúria e calúnia. Eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, você vive de briga, eu vivo de exame, me deixe sossegada, eu tenho lá tempo de ficar processando ninguém. Minha Rosinha, é bem isso. Eu acho que a gente tem que lembrar que, para além do zelo, do cuidado assistencial, a gente também precisa ter esse zelo ético, e você está certíssima de ter essa cobertura, né, na informação, eu concordo. Mas eu vou sair um pouquinho desse foco agora, me permitam, tá? Eu vou fazer alguns comentários que eu achei bem interessantes, Rosa. Quando você diz assim, exame normal versus exame anormal. Léo, continua com a gente, por favor. Exame normal versus exame anormal. Existe alguma padronização na linguagem de vocês para essas definições, como, por exemplo, aderência peritubárica, cefalização, entende? Esses diagnósticos um pouco mais sutis na interpretação, que às vezes um colega lauda como normal, e eu, com uma certa experiência já, queria até inclusive salientar aqui que tem um livro maravilhoso de professor Hugo Maia Pai, que escreveu sobre a histerosalpingografia, que é sensacional em interpretação e imagens, e que, para mim, como especialista da área, eu não só olho o laudo que o meu colega de confiança me manda, mas eu olho as grafias, eu gosto de examinar as grafias. E, às vezes, a gente tem ali uma percepção sutil de algumas anomalias, né? De algumas anormalidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa questão do normal versus anormal, né? Porque a gente vai para além da obstrução, ok? A obstrução é tácita,
pode ter seus falsos positivos, vai nos nortear por um caminho mais complexo na reprodução assistida, mas esse limbo dos achados, né, um pouco duvidosos, deixa a gente sempre aí numa saia justa com a paciente, e a gente acaba meio que dividindo aí, fazendo um divisor de águas na assistência entre pacientes com mais de 35 ou menos de 35, para ser mais ou menos assertivo na oferta de tratamento, inclusive laparoscópico, para tentar corrigir, lisar alguma aderência, etc. Então, queria ouvir um pouquinho vocês nisso. Quer começar, Rosa? Quer que comece? Pode começar, senão você sabe que eu gosto de falar. Assim, Karina, acaba que o estudo de esterossalpingografia é um estudo dinâmico, como Rosa falou. Então, muitas situações, quando está documentada na película, você não está ali vendo, né, dinamicamente. No caso que ela falou ali, como se a peritonização tem que ser ao mesmo tempo, né? Como se os dois lados têm que opacificar e peritonizar no mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente vê uma diferença e tal, mas a questão dinâmica nos permite, com a experiência, identificar isso. Um caso, um exemplo, o útero está muito lateralizado para um lado, então isso já é uma exceção. Você já pode peritonizar mais para um lado primeiro e depois pelo outro. A cefalização mesmo, muitas vezes as pessoas me questionam, poxa, está cefalizado e tal, mas se você olhar pela anatomia uterina ali, é normal ela estar cefalizada. Então, o normal é muito que a pessoa, o radiologista está vendo ali na hora, né? Então, acaba que depois na documentação muita coisa não transparece, incluindo a resistência, o tempo que vai peritonizar e diversos outros fatores. Então, o normal para a gente é bem abrangente, né? Na radiologia, a gente tem que primeiro aprender o que é o normal, para depois, porque o normal envolve tanta coisa, né? Para depois ir para o anormal, né? A variante da normalidade e tal. Então, o normal, muitas vezes não é o normal para vocês, né? Ainda está na variante da normalidade. Então, o principal é que a ISTA é um estudo dinâmico, né? Que a gente está ali avaliando o tempo todo, desde o início até o final. Eu costumo brincar dizendo que radiologia é o jogo dos 7 erros. Você tem que ter o normal, e aí você vai percebendo pequenas nuances em relação ao que seria o padrão normal. E algumas coisas, por exemplo, que às vezes voltam para mim, como obstrução tubária transitória. Quando eu coloco assim, é porque existiu algum grau de resistência ou de assincronia durante o exame, que no final desapareceu. Então, era uma obstrução que foi transitória, né? Então, isso causa muito, muito desconforto. E eu costumo brincar também, dizendo que eu fico muito feliz quando eu recebo a solicitação de vocês, porque as pacientes já vêm trabalhadas, o diálogo é muito mais fácil, né? A conexão, né? A coisa do porquê está fazendo, para que está fazendo, tudo tem um significado, um propósito, não é um exame, é uma parte de uma dança, né? Muito saborosa. Ok, minha Rosa, perfeito. E dentro dessa dança, eu queria destacar uma coisa que você trouxe, que para nós também é muito importante. Em algumas situações, a hidrossalpinge, aquela que realmente traz repercussões que dificultam a gravidez espontânea e até mesmo a gravidez em reprodução assistida, com falhas de implantação, é aquela hidrossalpinge que muitas vezes você vê no próprio ultrassom, né? É interessante quando você traz isso, Rosa, que às vezes as pessoas pensam, não, tem que confirmar com esterossalpingografia. Isso não é uma necessidade primária para uma hidrossalpinge que realmente você já perceba ali comprometendo, né, aquela trompa enquanto sua função
primária, então ela não é funcional, ela não vai contribuir para o processo, né? Muitas vezes nós encaminhamos, inclusive, para anulação tubária, para que não prejudique os resultados. Outro comentário que eu gostaria de fazer para os dois, a pergunta, né, é assim: existiria essa necessidade primária da gente utilizar realmente o POSI, Rosa? Eu queria ouvir dos dois. Existe uma diferença entre usar um catéter rígido ou uma sonda vesical, ou uma sonda mais flexível, para que a gente possa estar aí, digamos assim, fazendo o exame sem trazer maiores prejuízos? O que é que vocês me dizem? Olha, inclusive a avaliação da cavidade, né? A gente tem algumas publicações, né, que aí sai um pouco da coisa do... as publicações se dividem bastante, né? Algumas colocam favorável ao POSI, outras favoráveis ao catéter. Eu tenho, vocês viram no material que eu mostrei, que eu uso uma coisa ou uso outra, né? Na ressonância, ainda não fizeram material ressonância compatível, porque se fizesse, a minha preferência é sempre pela POSI. Por quê? Existe do pensamento do colo, mas vocês que são ginecologistas, vocês também lidam com isso para fazer uma série de procedimentos, mas este é um reparo que me dá a chance de puxar realmente esse colo, ver se essa trompa, ela está cefalizada por uma questão, ela está lateralizada porque o útero estava posicionado mais lateralizado, ou porque quando eu puxo e ela vem, ela está solta, quando eu puxo e ela está presa, gente. Então, é alguma coisa da propedêutica. Mas, em algumas situações, eu realmente preciso fazer com o catéter. O que eu tenho me visto mais obrigada recentemente é com a ressonância. Então, na ressonância eu não tenho jeito, eu tenho que fazer, e aí eu boto aquela zorra daquele balão dentro da cavidade, que é alguma coisa que me deixa desconfortável. Eu prefiro puxar do colo e tracionar do que tá, porque quando eu estou com o catéter dentro da cavidade, vire devagar, porque eu não vou puxar com um negócio lá para poder... Existem uma série de publicações falando de comprometimento das fibras elásticas do colo e associação com incontinência ou incompetência istmo-cervical por trauma e tal. Então, eu tenho receio. A paciente já é tão traumatizada que não quero eu estar com nenhum tipo de ação agressiva. Sim, entendi. Léo, seu comentário sobre esse aspecto? Na verdade, eu fiz minha vida toda com o POSI, né? E depois eu fui migrando paulatinamente para o catéter flexível. Realmente, a questão do desconforto para a paciente é indiscutível, né? O catéter flexível. Mas para a propedêutica, como o Rosa está falando, e também quando você precisa de uma atração maior, né, de um influxo maior, mais rápido, para tentar desobstruir tudo, o POSI é incomparável. Mas eu ainda acho que o catéter, porque eu comecei a pesquisar os diversos tipos de catéter, né? Tem diversos tipos de catéter no mercado. Então, eu tenho hoje em dia mais de 5 catéteres lá que eu coloco a depender da paciente, troco. Às vezes eu chego a usar 3 catéteres na mesma paciente, apesar do custo e tal, eu não viso essa questão. Então, com alguns tipos de catéter, eu estou realmente entrando a chegar quase a similaridade, mas o POSI ele é insubstituível, principalmente pela propedêutica e pela possibilidade do influxo muito mais forte. A questão do catéter intrauterino, eu fico com muito receio essa questão como a Rosa falou, de traumas cervicais e tal, mas isso daí varia pelo número do catéter que você vai usando, né? Número 5, 7, e agora tem até o 3, quando é uma anuliva bem pequenininho e tal. Então, eu na minha casuística, eu estou gostando muito de utilizar o catéter flexível, principalmente pela não agressividade ali do pensamento do colo, realmente
O paciente já começa o exame, é o primeiro ato, né? Então, você já meio que a colaboração dela, muitas vezes, já foi para o espaço ali naquele primeiro ato, né? No pensamento do corpo. E teria algum estudo, gente, comparativo em relação a espasmo, por exemplo, né? Espasmo que a gente tem, aquele espasmo cornual que algumas vezes dá esse falso positivo para vocês de obstrução? Com relação ao espasmo, não, mas tem com relação às duas técnicas, o balão e o POSI. E é mais ou menos o que a gente está vendo com relação às técnicas. Quem faz de um jeito diz que é melhor e tal, e arruma as coisas estatísticas para poder provar, né, a sua verdade científica. Entendi, Rosa, entendi. A perda da imagem cavitária que o balão traz, né? Essa ocupação da cavidade uterina, o que vocês acham disso? É justamente o que eu estou dizendo para você. Eu acho que o balão perde não só por isso. Porque, por exemplo, eu tenho feito a histerosalpingografia com contraste iodado e a histeroressonância com contraste gadolínio. Tem uma viscosidade diferente, né? Então, o catéter com a ressonância pode ser menor, mas ele flui melhor, né? Mesmo sendo um catéterzinho menor e tal, o balão não precisa ser tão grande. Vocês viram que o balão mas é uma falha de enchimento que vai dar de qualquer jeito, entendeu? Então, eu acho que ainda precisa de um pouco mais de utilização das técnicas para a gente fazer essa... Compreendi. E para arrematar e abrir para o público, tá? Para a turma aí se animando aí em fazer as perguntas. A questão da histerossonografia, que está vindo aí pesada no mercado, já tem profissionais no mercado privado oferecendo essa técnica. Ela acaba sendo muito atraente, porque a paciente tem essa perspectiva aí enviesada da dor, tem as dificuldades de acesso, essa é a verdade, de marcação e etc. E tem a competição também de custo. Então, queria que vocês comentassem um pouco, porque nem sempre o barato é o melhor. Às vezes o barato sai caro. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para nós aqui, clínicos, demandantes, e para a gente poder dialogar com as pacientes sobre essa questão, essas diferenças básicas entre esses exames. Pode ir, Léo. Primeiramente, que ninguém comentou, mas vamos falar primeiro sobre a TC virtual, né, que já está praticamente descartada, né? A TC tem uma análise muito ruim da anatomia feminina, da pelve, mas só para quem não sabe, existiu e foi cada vez perdendo campo. A histeroressonância, que Rosa bem comentou, eu particularmente acho ela bem promissora, mas o gadolínio eu ainda acho que precisa fazer, como a gente faz um contraste diferente para a histero. Eu acho que o gadolínio vai precisar ser modificado em algum sentido. Não sei se Rosa concorda comigo, mas o sinal porque na ressonância é sinal, né? Sinal ruído. O sinal da permeabilidade tubária na ressonância, apesar de você ter uma avaliação completa da cavidade, eu ainda não consegui obter um sinal compatível com toda a visualização como você vê na histerosalpingo com iodo. Eu acho com a manipulação do gadolínio, eu acho que isso daí pode ser suplantado. Mas esbarra realmente na questão financeira, né? Isso aí esbarra na questão financeira. Em relação à histerosalpingo sonografia, ele ocorreu, não sei se vocês sabem, ocorreu a questão de utilizar em contraste com ultrassom, com microbolhas e tal. Isso foi perdendo, como Rosa colocou na explanação dela, foi perdendo campo pela dificuldade técnica. É muito rápido, é muito operador dependente, não é fácil. Uma coisa é uma histerossonografia para você diagnosticar morfologia uterina e tal, mas para a trompa,
opinião minha, não vou ficar em cima do muro, eu não acredito, não. Eu ouvi o que Rosa Terra falar, mas... A velha rainha continua no trono, não é isso? Diga aí, Rosinha. Eu coloquei no slide de forma bem a opinião do especialista. Para mim, a única desvantagem da esterossalpingografia é usar radiação ionizante. No restante, ela continua reinando absoluta, porque a gente não tem no ultrassom a possibilidade de avaliar sincronicidade como tem nem na ressonância. A questão da diluição, até estão chegando próximo do gadolínio, mas a questão do sucesso da peritonização está muito relacionado com o componente iodado. Não é só o que os estudos vêm mostrando já há muito tempo, é que seja com lipiodol, iodo, né, a presença do iodo faz diferença. A gente vem usando iodo para a pele a vida inteira, gente. Isso reorganiza prostaglandinas, isso organiza. Então, se você tem um processo que você tem um mecânico e em seguida você tem uma substância que eu brinco com as pacientes dizendo que quando você tem uma pia entupida, minha filha, você faz o quê? Desentope. Já fiz isso no exame. Depois só você, Rosinha. Agora vamos lá, então. Se as minhas alérgicas a iodo baterem pé firme, que não querem fazer a esterossalpingografia, o que é que eu faço com elas? Eu nunca tive nenhum problema com alergia com esterossalpingografia. Eu faço preparo apenas como um cuidado a mais. Mas, para não dizer que eu nunca tive nenhuma alergia, eu já tive pápulas, que são alérgicos leves, mas alergia de verdade, com broncoespasmo, nunca tive. Então, prepara a Rosinha e faz em regime hospitalar, é melhor, né? Na dúvida, ou não precisa? Não necessariamente. Eu tenho feito em ambulatório, né? Você sabe que eu faço em hospital e em ambulatório. Eu faço nos dois, em paciente alérgica, com preparo antialérgico, né? E até hoje, é sempre assim, a gente fala até hoje, eu só tive um caso, né, que foi uma alergia leve. Perfeito. Isa, pessoal, por favor, sintam-se agora muito à vontade, aberto às perguntas e aos comentários que vocês desejarem. Por favor, pessoal. Nossos alunos presentes e residentes também, tá? Aproveitem, gente. Eu ia falar isso, para dar oportunidade aos meninos aí. Poxa, gente, ninguém ficou com nenhuma dúvida. Ficam tímidos, Rosa. A gente fala para ir tentando estimular e levantar as dúvidas. Vamos ver se a turma se anima. Enquanto isso, se você e Léo quiserem trazer algum comentário, uma dica de mestre, podem ficar à vontade. Na verdade, eu queria ouvir de vocês como é que é. Foi muito legal ouvir de Isa, né, que os pacientes referem vínculo com a gente, porque essa é um questionamento, né? Vocês sabem que eu continuo na graduação, né, porque essa é a minha paixão. Graças a Deus! E a discussão que tem na graduação é que eles chegam dizendo, mas radiologia é uma especialidade que está fadada ao desaparecimento. Eu digo, rapaz, a inteligência artificial está aí, mas não vai substituir radiologista nunca, vai substituir fotógrafo de interior. Mas radiologista não. Nem quando o robô substituiu o cirurgião. Eu também não tenho essa crença. Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de utilização. Imagine uma reunião como essa, onde a gente pode ter a oportunidade de estar presente
ou de acompanhar num momento adequado, foi a tecnologia quem trouxe. Então, é muito bom. A tecnologia veio para ficar, e ainda bem que ela veio. Hoje, quando vocês viram o levantamento bibliográfico que eu fiz, rapaz, quando eu era estudante, eu tinha que pegar na... Bireme, esperava um tempão. Ó, vamos ficar quieta, Rosinha. Uma fichinha, rapaz, na biblioteca. Hoje, você senta no computador, faz assim, e... Temos o universo na mão, é isso aí. Eu vou achar isso ruim. Abra aí seu microfone e seu vídeo, Isa. Estimula essa turma, Isa. Cadê? Eu vou achar isso ruim? Eu não posso achar isso ruim de jeito nenhum. Eu tenho que achar isso muito bom. Mas não é só isso. A gente precisa ter essa interação. Então, eu acho legal que a gente tenha a oportunidade de estar com um grupo grande, mas isso não pode ser um fator também das pessoas estarem se distanciando, entendeu? É importante, faz muita diferença para a gente ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Então, se façam presente, porque senão perde o sentido. É de gente para gente. Não, é isso mesmo. Eu tenho muito prazer, realmente, né, de ver as pacientes super satisfeitas, assim, super não, mas enfim, elas toleram bem, elas sabem da necessidade, e, na verdade, paciente de infertilidade é uma paciente diferenciada, assim, né, elas movem montanha, realmente, né, atrás da realização desse sonho. Então, qualquer sacrifício se torna, de fato, muito pequeno, né, diante do grande sonho delas. E com certeza, eu acho que a gente tem que se comprometer a dar o feedback para vocês, mas realmente, assim, quando a gente pede, elas vão, elas fazem e voltam ainda com um sentimento de gratidão mesmo, assim, né? Meus filhos acham super engraçado, porque eu recebo presente dos pacientes. E eu acho ótimo. Sinal que você faz a sua radiologia da forma que tem que ser, que é uma forma humanizada, uma forma presente, uma forma participativa. Você não fica atrás do aparelho somente, né? Isso é importante, Rosa, faz toda a diferença a interação com o paciente nessas horas. Acho que você e Léo têm sido, assim, dois grandes exemplos para a gente no dia a dia, porque o nosso perfil de paciente, como Isa disse, é um perfil de paciente já muito sofrida, muito cheio de expectativa, uma certa ansiedade, né? Então, como Isa disse, elas transpõem obstáculos, assim, elas correm atrás e submetem. Se você disser uma coisa assim, ela faz. Então, exige muita confiança, muita credibilidade, muita serenidade, né? Para elas também não se atropelarem, né? Nesse nível de sacrifício. Então, é interessante a gente estar realmente interagindo com vocês, e a nossa gratidão e reconhecimento são claros. Bom, eu tenho aqui mais 10 minutinhos, pessoal. Se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de estar tirando dúvida. Se estão com vergonha de fazer, de aparecer... Isso, use o chat. Uma coisa interessante que eu tenho visto nessa população primeiro, eu tenho tido pacientes com mais de 40 anos, né? Que essa é alguma coisa que me deixa muito ansiosa, né? Porque com 40 anos, a questão do fator tubário é um divisor de água e será sempre, mas a minha preocupação é como é que está essa reserva ovariana, e principalmente a qualidade deste ócito, né? E elas vêm como se não, eu estou ótima, e aí com sobrepeso, com todo um quadro que você diz, oh meu Deus, a gravidez aí, e eu me preocupo principalmente com sobrepeso, com relação à saúde da gestação.
Então, muitas voltam para mim, como é feito o vínculo, dizendo que até conseguiram engravidar depois do exame de Ístero, mas que perderam, porque o abortamento nessa idade também é mais frequente. Então, essa é uma coisa que muitas vezes me incomoda, né, de ver pacientes com 42, 45 anos, com sobrepeso, fazendo exame de histerossalpingografia. Eu, às vezes, tenho vontade de dizer, minha filha, tu emagrece, depois tu volta. Rosa, esse ponto que você está trazendo, e que eu acho que Léo também pode fazer esse comentário, é o seguinte: a nossa bandeira atual, e não é à toa que a gente está de volta aqui para uma unidade formativa de pessoas, é sair desse lugar de estar recebendo o paciente lá na ponta, de alta complexidade, com prognóstico ruim de resolução. Então, a ideia que nós temos é acesso precoce. A gente tem trabalhado nisso, não só na abertura de portas de acesso ao atendimento qualificado, para isso que a gente está aqui, dentro do ambiente do Serviço Único de Saúde, dentro do Hospital Universitário, além da gente estar ampliando o olhar de vários outros profissionais, porque temos aqui graduandos, pós-graduandos, programas de residência afins. Então, a ideia é, quanto mais cedo a gente identifica a infertilidade conjugal ou o fator de risco para a infertilidade conjugal, mais cedo essas pessoas vão acessar o apoio diagnóstico e o apoio terapêutico. Nós aqui estamos fazendo esses papéis, né? Então, a ideia da gente é justamente essa, Rosa. Essa é a bandeira atual. Porque, sem dúvida, essa preocupação que você traz, não só do perfil metabólico inadequado, mas também da faixa etária, é de suma importância para que a gente melhore o prognóstico do êxito reprodutivo, em qualquer cenário, seja ele na baixa complexidade ou na alta complexidade. Isa, por favor, Léo. Eu converso demais aqui, Rosa, né? O comentário do doutora Rosa foi muito pertinente e foi clássico de uma festileuta, né? Impressionante. Como ela falou com propriedade. Leandro, quer falar? Não, pode falar, Isa. Eu ia realmente comentar a mesma coisa. Opa. Quer falar, Leandro? Não, na verdade, é a sociedade, né? As mulheres cada vez estão adiando mais, né? A questão do próprio feminismo e tudo, e elas esquecem que tem a parte biológica, né? Que Rosa falou ali, que os oócitos e tal, tá tudo mais, né, envelhecidos. Claro que tem muita gente fazendo, né? Retirando óvulos mais cedo, congelando, né? Mas a sociedade mesmo, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Então, eu já peguei pacientes de acima de 50 anos e tal. Eu pergunto, mas se você olhar pela expectativa de vida também, quando uma pessoa dessa nasceu, a expectativa de vida era uma. Agora, a expectativa de vida é completamente diferente. Então, a gente não pode julgar, né? A gente tem que fazer o nosso papel ali, mas eu também tenho bastante preocupação quando eu pego pacientes mais idosos, assim. Existe a idade biológica e a idade cronológica. O que me deixa mobilizada é quando eu pego uma mulher com idade cronológica, que às vezes é até inferior à biológica. Quer dizer, você pega mulheres jovens, com 35 anos, com sobrepeso, com um perfil metabólico todo alterado e tal, e também mulheres com 45, eu já tive uma com 48 anos, com 108 quilos. Tá entendendo? Uma mulher com uma idade dessa, se ela engravidar, vai ser uma gravidez de altíssimo risco. Tem feito parte também, Rosinha, da abordagem do ambulatório. Eu e Isa temos conversado bastante nesse sentido. A nossa ficha hoje, só para vocês terem uma ideia, tem foco específico para rastreio da síndrome metabólica. A gente está trabalhando para e passo com o endócrino, nós estamos focados nisso também, né? Faz parte um pouco da abordagem do meu doutoramento, a gente está de olho aí nessa questão do perfil metabólico,
e a gente vai avançar. Carlinha Daltro com a parte de obesidade, Elton com a parte de tireoide, estamos focando nisso. Vamos para frente. Isa, quero passar a palavra para você. Uma questão aí. Só para complementar aí o comentário de doutora Rosa, existem duas questões aí. Uma é o que vocês acabaram de comentar, que as mulheres estão envelhecendo melhor e aí estão querendo postergar a gravidez e, consequentemente, vão buscar serviços de medicina reprodutiva um pouquinho mais tardiamente, infelizmente. E, por outro lado, existe uma realidade, gente, um pouquinho diferente, assim, discrepante, na verdade, do privado, do serviço privado, ou daquela paciente que tem condição de partir para uma fertilização in vitro, daquela paciente que não tem um poder aquisitivo tão bom e acaba querendo investir em tratamentos de baixa complexidade. Então, talvez isso justifique essas pacientes procurarem vocês com idade um pouco mais avançada para fazer um exame onde a pessoa está tentando, em que a pessoa está tentando investir em baixa complexidade, quando, na verdade, já existe a indicação aí de alta complexidade, né? Porque é uma paciente com 40 anos, 42, 46, não é para estar fazendo esterossalpingografia. Por mais que ela esteja querendo gestar nessa fase, a indicação já não é inseminação artificial, intrauterina ou coito programado. Mas, enfim, só meio que para tentar justificar, talvez, essa busca aí de pacientes não totalmente compensadas ou talvez inadequadas realmente para a realização do exame. Então, a gente tem essa dificuldade mais com pacientes mais humildes e também as mais jovens, como a doutora Rosa falou. É muito difícil, a gente não trabalha em condições ideais, né? Uma coisa é você tratar uma paciente que tem condição, que tem consciência, que precisa fazer um acompanhamento com a nutricionista, com um endocrinologista e consegue perder peso. Outra coisa é você se esbarrar aí nas adversidades de um serviço público. Hoje mesmo eu atendi uma paciente aqui no SUS que ela está perdendo peso, está usando medicação injetável para perder peso, mas, pelo que até conversei com os internos no momento, então ela é acompanhada aqui no ambulatório de endócrino, mas a aquisição das medicações é por conta própria. Então, fica pesado, e é medicação cara, né? E o que eu achei muito legal, Isa, isso que você está falando, porque é justamente essa a visão que eu tenho, de que as mulheres que têm poder aquisitivo estão envelhecendo bem, podem fazer congelamento, podem postergar essa gestação, mas a nossa grande população, porque nós vivemos num estado pobre, é de uma população mestiça, onde a prevalência de doenças como miomatose, como hipertensão, é muito alta, né? E essas mulheres são guerreiras, né? Porque elas não têm filho mais cedo, não é por outra coisa, não, é porque elas estão dando... Então, elas envelhecem mal, porque não tem condição de fazer uma boa dieta, não tem... Você vê que hoje a questão da obesidade é endêmica, e principalmente na baixa renda, porque quem tem educação, quem tem... consegue fazer uma dieta mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês, que é uma realidade que eu tenho visto, é que, na verdade, a gente tem duas situações muito diferentes. As mulheres estão adiando a maternidade, achando que, porque a gente tem que falar, né, porque é um ícone, porque Ivete Sangalo conseguiu engravidar com não sei quantos anos, elas também vão. Mas quando chega, não, mas Ivete conseguiu, eu digo, tu já viu as pernas de Ivete? E a própria Ivete já deu o depoimento dela em público do como foi, né, que não é bem assim. Bom, muito bacana, gente. Eu acho que a sessão trouxe exatamente o recorte que a gente precisava, né, da utilidade e da soberania desse exame diagnóstico para a avaliação da fertilidade feminina no que tange a questão tubária, complementando também a questão uterina. Queria saber se Isa quer deixar alguma mensagem final, depois passaria para Léo e depois para Rosinha,
eu me encontro, assim, plenamente satisfeita, menos pela participação dos residentes e dos presentes aí online, tá? Eu acho que a gente tem que explorar essas sessões pela participação das pessoas especiais que a gente tem tido, com um pouquinho mais de interação, tá bom? Mas vamos lá. Agora, Isa, Léo e Rosinha, palavras finais. Já agradecendo a todos. Eu só quero agradecer realmente a parceria aí, saber que é muito bom, né? Poder contar com maior diversidade de serviços no privado, né? Que oferecem a esterossalpingografia, mas chamar atenção para que o nosso sonho aí consiga ser realizado, que é fazer esse exame funcionar aqui no serviço público, né? Que a gente precisa demais, né? Até porque o nosso foco aqui, a princípio, é complexidade. Então, é um exame fundamental, essencial. Eu também queria só agradecer, né, a participação, o convite de Karina, de Isa, a participação de todos, a explanação, ter o prazer de reencontrar a Rosa, mesmo que seja no virtual, né? Deixar também aberto para a Karina, para a Isa, para todos que tiverem casos um pouquinho mais complicados, podem mandar e pedir para eu dar uma olhada na ressonância, no método complementar, um caso que seja um pouquinho mais complicado, sem problema nenhum, viu? Muito obrigado a todos, boa noite. Passo a palavra para a Rosa. Gente, é uma alegria enorme poder estar com vocês, né? Eu sempre que venho nesses encontros, eu aprendo, eu tenho a felicidade de estar com pessoas com as quais eu me identifico, né? E tenho aprendido muito ao longo de todo esse tempo de trabalho e quero continuar aprendendo, participando da formação das pessoas e minha mesma, né? Porque é alguma coisa que eu me sinto em formação. Então, esses métodos novos que aparecem, eu gosto de testar, vocês sabem que vocês podem contar comigo quando aparece a dificuldade, em qualquer que seja. Eu posso até não saber o que é, mas eu vou procurar saber. Então, é um desafio e um grande prazer estar com vocês. E os residentes não precisam ficar acanhados, não. O WhatsApp também serve para vocês acessarem a gente. Estou às ordens. Esse espaço é de todos, né, Rosinha? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, gente. Vou dar encerrada a sessão de hoje aqui com louvor. Muito obrigada a todos. Um beijo. Beijo grande, Rosa.